Você sabia que existem fronteiras que mudam de lado da estrada, que formam desenhos gigantes ou que separam países com diferenças enormes de horário? Neste vídeo, você vai conhecer as 10 fronteiras mais bizarras do mundo que vão te surpreender e te divertir. Não perca! Olá, eu sou a Júlia. Sejam bem-vindos ao canal Imagine, onde falamos sobre ciência, mistérios, curiosidades e muito mais. Hoje, vamos te mostrar as 10 fronteiras mais bizarras do mundo, que são tão estranhas que parecem mentira. Você vai ver como alguns países se dividem de formas incomuns e às vezes até confusas. Vamos lá? A fronteira entre Macau e China. Macau é uma região administrativa especial da China, que foi uma colônia portuguesa por mais de 400 anos. Por isso, as pessoas em Macau dirigem no lado esquerdo da estrada, enquanto os chineses dirigem à direita. Mas o que acontece quando você quer ir de um lado para o outro? Bem, você precisa mudar de lado na ponte Flor de Lótus, que tem um trevo estranho que faz você passar por baixo da ponte e reaparecer no lado oposto da estrada. A fronteira entre Polônia e Ucrânia. A fronteira entre a Polônia e a Ucrânia não é apenas uma linha entre dois países, é um objeto de arte. Se você olhar de cima para o pedaço de terra situado entre a Varese polonesa e a ucraniana, você verá dois peixes colossais. Projetado com a ajuda de diferentes tipos de plantas, esta impressionante arte terrestre é criação do artista polonês Jarosław Koziara. Os dois peixes na fronteira carregam um significado profundo. O artista pretendia dizer que as fronteiras entre os dois países são apenas formalidade. A fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Você já imaginou uma fronteira que separa não 2, mas 3 países de uma vez? Este lugar existe e é conhecido como Tríplice Fronteira, onde os rios Iguaçu e Paraná dividem o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Neste lugar, cada um dos países ergueu seu próprio obelisco, ou pilar de pedra, pintado nas cores da bandeira nacional. Esses obeliscos são populares entre os turistas e não é de se admirar. Você pode ver os 3 países ao mesmo tempo de cada um dos pilares. A fronteira entre Estados Unidos e Rússia. Você sabia que os Estados Unidos e a Rússia são vizinhos? É isso mesmo! Os dois países estão separados por apenas 3,7 quilômetros de distância, no meio do Estreito de Bering. Lá, existem 2 ilhas rochosas chamadas Diomedes, que pertencem a países diferentes e são separadas pela linha internacional de data. Diomedes Maior é uma ilha russa e Diomedes Menor pertence aos Estados Unidos. Mas espere, isso não é tudo! Apesar de uma distância relativamente pequena entre as 2 ilhas, Diomedes Maior fica 21 horas à frente de sua ilha companheira. Esse fenômeno ocorre porque a linha internacional de data passa entre as ilhas. É por isso que a Diomedes Maior é conhecida como Ilha do Amanhã e a Diomedes Menor como Ilha do Ontem. A fronteira entre Bélgica e Holanda. A fronteira entre a Bélgica e a Holanda é uma das mais confusas do mundo, pois ela passa por dentro de uma cidade chamada Baarle. Nesta cidade, existem 22 enclaves belgas dentro do território holandês e 8 enclaves holandeses dentro do território belga. Alguns desses enclaves são tão pequenos que cabem dentro de uma casa ou de um restaurante. Para saber em qual país você está, você precisa olhar para o chão, onde há marcas que indicam a fronteira. Mas às vezes, nem isso é suficiente, pois há casos em que a fronteira passa pelo meio de um cômodo ou de uma mesa. A fronteira entre Noruega e Suécia. A fronteira entre a Noruega e a Suécia é uma das mais bonitas do mundo, pois ela atravessa uma floresta nevada cheia de árvores. Mas o que torna essa fronteira bizarra é que as árvores que ficam na linha da fronteira são cortadas ao meio, formando um caminho estreito entre os 2 países. Isso acontece porque os 2 países têm um acordo para manter a fronteira limpa e visível, e por isso eles cortam as árvores que crescem na divisa. O resultado é uma paisagem surreal e fascinante. A fronteira entre Índia e Bangladesh. A fronteira entre a Índia e Bangladesh é uma das mais complexas e confusas do mundo, pois ela envolve centenas de enclaves e exclaves. Um enclave é um pedaço de terra que pertence a um país, mas que está cercado pelo território de outro país. Um exclave é o contrário, um pedaço de terra que está separado do território principal de um país.
Na fronteira entre a Índia e Bangladesh, existem 106 enclaves indianos dentro do território de Bangladesh e 92 enclaves de Bangladesh dentro do território da Índia. Além disso, existem enclaves dentro de enclaves e até um enclave dentro de um enclave dentro de um enclave. Essa situação causa muitos problemas para os moradores dessas áreas, que sofrem com a falta de serviços básicos e de identidade nacional. A fronteira entre Espanha e Marrocos. A fronteira entre a Espanha e o Marrocos é uma das mais tensas e polêmicas do mundo, pois ela envolve duas cidades espanholas que ficam no continente africano, Ceuta e Melilla. Essas cidades são exclaves da Espanha, que as controla desde o século XV, mas que são reivindicadas pelo Marrocos, que as considera territórios ocupados. Por isso, a fronteira entre as cidades e o Marrocos é cercada por muros, grades e arames farpados, que tentam impedir a entrada de imigrantes ilegais e contrabandistas. Essa fronteira é frequentemente palco de conflitos e violações dos direitos humanos. A fronteira entre Canadá e Estados Unidos. A fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos é a mais longa do mundo, com mais de 8.000 quilômetros de extensão. Mas o que torna essa fronteira bizarra é que ela passa por dentro de um prédio. Isso mesmo, o Haskell Free Library and Opera House é um edifício que foi construído em 1904, na cidade de Derbyline, nos Estados Unidos, mas que fica exatamente na fronteira com o Canadá. Por isso, a entrada do prédio fica nos Estados Unidos, mas a maior parte do seu interior, incluindo a biblioteca e o palco, fica no Canadá. Assim, as pessoas podem entrar no prédio sem passar pela alfândega, mas se elas quiserem sair por outra porta, elas precisam mostrar seus passaportes. A fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é uma das mais perigosas e militarizadas do mundo, pois ela separa dois países que estão tecnicamente em guerra desde 1953. Essa fronteira é chamada de Zona Desmilitarizada da Coreia e tem 4 quilômetros de largura e 250 quilômetros de comprimento. Nesta zona, há uma linha chamada Linha de Demarcação Militar, que é a verdadeira fronteira entre os dois países. Ao longo da linha de demarcação, há uma série de postos de controle e edifícios, onde ocorrem as negociações e os encontros entre as duas Coreias. Um desses edifícios é o Pavilhão da Paz, que fica exatamente na fronteira e que tem uma porta de cada lado. Assim, as pessoas podem entrar e sair do prédio sem cruzar a fronteira. Mas cuidado, pois há soldados armados vigiando o local e qualquer movimento suspeito pode causar um incidente diplomático. E aí, gostou de conhecer as 10 fronteiras mais bizarras do mundo? Eu espero que sim, pois eu achei muito interessante e curioso fazer este vídeo para você. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar este vídeo com seus amigos. E se você quer saber mais sobre geografia, história, curiosidades e muito mais, inscreva-se no canal Imagine e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo!